Em 1911, no alto de um morro poeirento de São João do Cariri, onde o vento quente parecia atravessar as paredes das casas como faca em cera mole, vivia um homem chamado Adalto Ribeiro, um daqueles sertanejos que falavam pouco, observavam muito e tomavam decisões que ninguém entendia até ser tarde demais para dizer que estavam errados. Sua casa era pequena, de madeira simples, com telhado de 2 águas e janelas que mal fechavam. Era o tipo de construção que fervia ao meio-dia e virava um forno de pedra ao entardecer. E naquele ano, o calor estava pior do que qualquer memória, queimando o chão, rachando o barro, castigando plantações e levando gente a dormir do lado de fora por falta de ar respirável dentro de casa. Mas Adalto vinha estudando silenciosamente algo que ninguém mais levará a sério. Passou meses avaliando sombras, direção dos ventos, comportamento da terra ao sol. Observou como certas áreas, cobertas de poeira vermelha acumulada pelo vento, permaneciam mais frias que o entorno. Percebeu que quando a terra vermelha virava crosta, ela isolava o solo embaixo como uma tampa de panela invertida. E um dia, enquanto olhava a parede de sua casa, esquentando ao toque como chapa de fogão, teve um estalo que mudaria o destino daquela vila inteira. Ele começou a cavar terra vermelha do barranco ao lado de casa, uma terra fina, quase como um pó argiloso, que manchava tudo que tocava. Misturou essa terra com água e um pouco de fibras secas de mandacaru, mexendo com uma colher de cabo longo como quem prepara um unguento ancestral. Depois, sem explicar nada a ninguém, subiu numa escada curta e começou a pintar sua casa inteira com aquela pasta, cobrindo cada fresta, cada tábua, cada canto esquecido. Os vizinhos, claro, não perderam a oportunidade. Lá vai Adalto inventar moda de novo. Revestindo a casa com lama? Isso é vida de tatu. Quando der a primeira chuva, essa firula cai tudo. A gargalhada era geral, especialmente de João Firmino, morador do terreno de baixo, que tinha a língua mais afiada que peixe lagarto faminto. Ele passou o dia repetindo para quem quisesse ouvir: homem que bota barro na parede merece virar estátua de barro também. Mas Adalto nem levantou a cabeça. Continuou trabalhando com calma, aplicando camada por camada, deixando secar entre uma e outra, observando como a cor ia mudando do vermelho vivo para um tom mais fechado, firme, quase como tijolo natural. A textura ficava lisa ao toque, mas espessa o suficiente para que nenhuma fresta da madeira ficasse exposta ao sol direto. Ele terminava o serviço sempre ao entardecer, quando a luz batia mais baixa e permitia enxergar as irregularidades da superfície. No terceiro dia, quando toda a casa já estava completamente revestida e o vermelho parecia acender ao pôr do sol, Adalto decidiu realizar o primeiro teste. Entrou, fechou as janelas e esperou até a hora mais quente do dia seguinte, um meio-dia brutal que deixava as galinhas de asas abertas, as plantas tombadas e as pessoas suando mesmo paradas. E então aconteceu. Enquanto todas as casas da rua pareciam estar prestes a derreter, a de Adalto permanecia fresca. Não gelada, mas fresca, como sombra de árvore grande. Quem entrou primeiro foi seu sobrinho Gil, que saiu com os olhos arregalados. Tio, isso aqui tá parecendo outro mundo. A notícia se espalhou como rastro de pólvora. Logo apareceram curiosos. Primeiro, gente que nunca tinha pisado na casa de Adalto. Depois, gente que jurava que nunca pisaria. Por fim, até João Firmino, o maior zombador, apareceu fingindo que só queria dar uma olhada rápida. Entraram na sala, e o choque foi imediato. Lá fora, o sol batia com força, rugia no chão, fazia a madeira trabalhar, mas lá dentro era como se alguém tivesse roubado o calor inteiro. A parede estava fria ao toque. Fria. No sertão. As pessoas começaram a sussurrar como se estivessem diante de um milagre. Só que não era milagre. Era ciência, a ciência rústica e profunda do homem que observa a natureza sem preconceitos. Adalto explicou como a terra vermelha, cheia de óxidos minerais e microestruturas porosas, criava um isolamento natural que barrava até 90% da radiação térmica. A madeira deixava de absorver calor, a camada de barro funcionava como escudo, e a casa passava a respirar pela diferença de densidade entre camadas. Ninguém entendeu completamente, mas todos sentiram a diferença. E, claro, se alguém faz algo que funciona no sertão, no dia seguinte metade da rua quer copiar.
Mas antes que isso acontecesse, veio a prova que calou qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer riso zombeteiro das semanas anteriores. Naquele mesmo mês, o sertão enfrentou a onda de calor mais violenta das últimas 2 décadas. O termômetro artesanal do farmacêutico da cidade registrou 42 graus à sombra. A sombra das árvores sumiu, parecia evaporar no ar. As casas viraram câmaras de calor, pessoas dormiram no terreiro. Algumas passaram mal. Mas a casa de Adalto continuou com a mesma temperatura suave. A cada dia quente, ela devolvia para dentro apenas metade do calor recebido. Depois, menos. Até que, no pico da semana de calor extremo, enquanto todas as casas ardiam, a casa de Adalto se tornou abrigo. Primeiro para parentes próximos. Depois, para vizinhos. Depois, para desconhecidos que chegavam ofegantes, abanando o rosto, pedindo só 5 minutinhos de refresco. A sala ficou cheia de gente, crianças dormindo no chão fresco, idosos sentados com alívio no rosto. Ninguém fazia piada agora. Ninguém ria do barro vermelho. E no centro de tudo isso, Adalto, sentado na sua cadeira simples, abanando devagar, com aquele sorriso discreto de quem nunca precisou provar nada a ninguém. Quando finalmente a onda de calor passou, os moradores sabiam o que tinham de fazer. E fizeram. A terra vermelha sumiu do barranco em menos de 10 dias. E as paredes de madeira do vilarejo inteiro começaram a ganhar a mesma cor profunda, o mesmo acabamento espesso, o mesmo escudo que havia transformado a vida de todos. João Firmino, o maior zombador, foi o primeiro a pedir ajuda para aprender a técnica. Pediu desculpas do jeito torto dele, sem olhar nos olhos, sem palavras bonitas, mas pediu. E Adalto ensinou. Sem cobrar. Sem guardar segredo. Sem vanglória. Porque para ele, o importante nunca foi estar certo. Foi ver seu povo sofrer menos. Ver seu povo vencer o calor. Ver sua comunidade abraçar uma ideia que nasceu da terra, da observação, da simplicidade e da coragem de fazer diferente quando todo mundo prefere rir antes de tentar entender. Nos dias que se seguiram, parecia que o vilarejo inteiro tinha virado um canteiro de obras improvisado. Martelos batiam, baldes eram carregados, crianças pisavam barro com os pés para ajudar a misturar. As paredes iam ganhando um tom avermelhado tão uniforme que, vista de longe, a rua parecia ter sido pintada pelo próprio sertão. Cada casa, cada rancho, cada galpão adquiria aquela camada espessa, fresca e silenciosa, como se todos estivessem finalmente conversando na mesma língua que a terra sempre falou. Adalto observava tudo com o mesmo cuidado com que observava uma nuvem antes da chuva. Ele caminhava de casa em casa, tocando as paredes, analisando se a mistura estava na espessura correta, se a fibra tinha sido distribuída de forma homogênea, se a secagem estava progredindo como deveria. A cada ajuste, ele explicava o porquê. Tinha a paciência de um mestre que sabe que seu conhecimento não pertence a ele, pertence ao lugar. A vila, que antes tinha casas estalando de calor ao meio-dia, agora tinha paredes frias pela manhã, mornas à tarde e suaves à noite. Havia uma sensação de alívio generalizado, quase espiritual. As pessoas comentavam na venda, na beira do poço, nas rodas de sanfona. Parece que estamos respirando de novo. A casa não ferve mais. A água no pote demora a esquentar. Minha mãe dormiu sem suadeira pela primeira vez em anos. Até as criações reagiram. Galinhas começaram a botar mais cedo, por estarem menos estressadas. Cabras ficavam mais tempo no curral antes de buscar sombra fora. A temperatura estável mudou a rotina inteira, se ninguém conseguia entender como demoraram tanto para enxergar algo tão óbvio agora. Mas a transformação mais profunda não estava nas casas. Estava nas pessoas. No domingo seguinte, a missa ficou lotada. Não por ser um dia santo especial, mas porque todos queriam agradecer de algum modo por terem sobrevivido ao calor com dignidade. E lá, sentado no último banco, Adalto assistia sem querer aparecer. O padre, no entanto, o chamou. Meu filho, venha aqui na frente. A comunidade tem algo a dizer. Adalto levantou devagar, sem saber onde colocar as mãos. Os murmúrios cessaram.
E então o padre continuou. Quando o sol queimava a pele, quando a casa virava forno, quando a gente achava que não ia aguentar, foi a ideia desse homem que nos deu sombra. Ele ouviu a terra, coisa que muitos desaprenderam. E por isso estamos aqui, agradecidos. As palmas foram longas, fortes, quase teimosas. Adalto sentiu o peito apertar, não de orgulho, mas de alívio. Pela primeira vez, ele viu respeito onde antes havia riso. Viu compreensão onde antes havia deboche. Mas a história não terminou ali. Um mês depois, engenheiros da cidade vizinha apareceram para entender o que estava acontecendo naquele vilarejo remoto. Disseram ter ouvido histórias de casas que não passavam dos 30 graus mesmo quando o exterior chegava a 45. Não acreditaram de início, até entrarem na casa de Dona Carmita, completamente revestida, e sentirem o frescor na pele como quem entra num oásis. Um deles tirou um termômetro metálico do bolso e começou a medir. A parede estava 12 graus mais fria que a dos vizinhos não revestidos. O interior da casa, 14 graus abaixo da temperatura externa. E a camada de barro, se espessa, homogênea, seca, bloqueava quase 90% da radiação de calor. Ficaram impressionados. Fizeram anotações. Tiraram fotos com aquelas máquinas enormes de tripé. Alguns queriam saber fórmulas, porcentagens, cálculos. Adalto explicou tudo do jeito dele. É só ouvir a terra. Ela mostra tudo. Basta não ter pressa. Os engenheiros não sabiam como responder. Ele falava de um jeito que contrariava livros, mas que nenhum deles podia refutar. Naquela noite, sentado na porta de casa, Adalto observou o céu avermelhado, com nuvens finas passando devagar. A brisa era cálida, mas não incômoda. O sertão continuava o mesmo, duro, seco, teimoso. Mas agora havia uma serenidade que antes nunca tinha existido. Uma sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, o povo dali estava vencendo a luta contra o sol. E foi então que João Firmino apareceu, segurando um saco de terra vermelha já peneirada. Adalto, eu vim te agradecer mais uma vez. A casa lá de casa ficou fresca, que é uma beleza. Queria saber se amanhã cedo você me ajuda a terminar o galinheiro também. As bichinhas estão sofrendo menos, mas quero fazer direito. Adalto sorriu. Amanhã eu vou. Antes do sol subir. Melhor para aplicar. Os dois ficaram ali, calados, olhando as estrelas nascendo. Não havia mais zombaria. Só respeito. Só aprendizado. E só a certeza de que, quando a comunidade aprende com a natureza, ela se torna capaz de enfrentar até o impossível. O sertão continuava quente. Mas agora o povo também era quente, de coragem, de conhecimento, de união. E tudo começou porque um homem decidiu revestir sua casa com terra vermelha enquanto todos riam. E acabou porque, um dia, ninguém riu mais. Se essa história falou com você, inscreva-se no canal, deixe seu like e conte nos comentários o que achou. Aqui, cada invenção simples do interior guarda uma lição que o mundo moderno insiste em esquecer. Se você faz parte dessa caminhada,